Então, assim, continuando, né, esse tema aí desse trato cultural que é a adubação na cultura da bananeira, né? A gente vai continuar falando um pouco e agora mostrar na prática como é que a gente deve proceder também com a adubação, principalmente aí com a adubação mineral, né? Nossa orientação é sempre dada para realizar a adubação orgânica e essa tem que ser dada a prioridade. Não tem como fazer produção, não tem como fazer adubação, ter boas produções se a gente não utiliza a adubação orgânica. A adubação orgânica é essencial, né, até para potencializar os resultados com a adubação mineral. Então, a adubação, depois da adubação de plantio, a gente vai proceder com a adubação de formação daquela planta. E aí, quando a gente faz essa adubação, utilizando também a adubação mineral, né? Então, a gente precisa parcelar essas adubações, porque os adubos minerais, eles são facilmente perdidos, né? Quando a gente coloca uma alta dosagem. E altas dosagens também podem ser, né, prejudiciais aí para as plantas. Então, por conta disso, o ideal é fazer esse parcelamento, né, para potencializar a utilização desses adubos. Então, na adubação de formação, além da adubação orgânica, né, que a planta recebeu lá no início do plantio, né, no momento ali inicial, né, que foi o plantio, é interessante também, se a gente tiver disponibilidade, em alguns momentos a gente também entra com adubação orgânica. Então, a adubação de formação, a gente vai estar passando uma orientação mais para a adubação mineral, que é o que o nosso grupo, né, que a gente acompanha pelo Bahia Produtiva, acompanha. Então, essa adubação, lembrando que na aula 1 a gente falou que foi feita a correção, se houve a necessidade aí tanto da calagem, tanto da gessagem, tanto da fosfatagem. Então, nesse processo de correção já houve aí grande fornecimento de nutrientes, né, para essas plantas. E aí a gente só vai dar continuidade. Então, essa adubação ela é levada em consideração as quantidades de nutrientes que já tem no solo e que a planta precisa, certo? E aí a gente vai parcelar em pelo menos 4 vezes essas adubações de formação. Então, na adubação de formação, aí se a gente forneceu também, houve necessidade de fornecer micronutrientes, então micronutrientes, cálcio, magnésio, então essas fonte de fósforo, né? Então no caso aí essas plantas já receberam. Na adubação de plantio, né? A gente acabou não falando no vídeo 1, mas a dose de fósforo que a planta precisa para o seu desenvolvimento, que é ali a fase toda do plantio até soltar o primeiro cacho, toda aquela dose que a planta precisa, a gente vai dividir em 2 vezes. Uma, que é a metade, a gente vai utilizar 50% lá no plantio. Né? No vídeo 1 a gente acabou não falando disso, mas é 50% no plantio. E aí esses outros 50% a gente vai jogar cá para a formação da planta. E aí o que a gente vai utilizar aí como base de nutrientes para fornecer para a planta durante o seu processo de formação? Fonte de nitrogênio, fonte de potássio, e dentro dessas fontes, né, já desses adubos, é interessante a gente procurar um adubo mineral que também forneça enxofre. Então, é basicamente esses elementos aí, esses nutrientes que a gente vai estar fornecendo para a formação da planta. Isso porque foi feito o processo de correção lá antes do plantio e foi feita uma boa adubação no plantio. E o esterco, a gente sabe que ele está lá fornecendo nutrientes. E aí a gente faz esse parcelamento por conta mesmo, né, das perdas, né, de adubo, por ser minerais, eles podem ser volatizados, eles se perdem muito fácil ali no solo. Então, a gente faz esse parcelamento. Então, feita a adubação de plantio, a gente vai proceder com a primeira adubação de formação 30 a 40 dias após o plantio dessas mudas. E a gente fornece aí da dosagem todinha que a gente vai utilizar de adubo para a formação da planta. A formação da planta é quando? Do plantio até ela soltar o primeiro cacho. Então, a gente vai calcular a quantidade de adubo que precisa e a gente vai fazer a primeira adubação utilizando 20% desse total na primeira adubação de 30 a 40 dias, né? Aí depois, passado de 80 a 90 dias, a gente vai fazer a segunda adubação de formação, que a gente vai colocar 50%, né, daquela dose total
que a gente vai utilizar para a formação da planta. Então a gente vai utilizar 50% do fósforo que ficou lá, que a gente só usou no plantio, aí vai colocar 50% da dose de nitrogênio e 50% da dose de potássio. 110 aí a 120 dias, coincidindo em 30 dias também após, a gente vai fazer uma terceira adubação, colocando mais uma dose de 20%, né, daquele total da adubação, fonte de fósforo, fonte de nitrogênio e fonte de potássio e fonte de nitrogênio, porque o fósforo a gente vai colocar todo, garantir que a planta receba toda a dose até na segunda adubação de formação, que é de 80 a 90 dias. E aí a gente vai fazer uma quarta adubação, né, que é um quarto parcelamento, colocando aí 30% da dose total, que seria todo o restante de fonte de fósforo e de nitrogênio, ou de fonte de potássio e de nitrogênio, né? E aí, dentro dessa fonte de nitrogênio, geralmente a gente opta por alguma formulação, por algum adubo que tenha ali também presente uma boa quantidade de enxofre. É interessante que por hectare, nesse período aí, a gente consiga colocar 30 quilos de enxofre. Então, a gente consultando aí um profissional, e aí é por isso que a gente faz essa videoaula, para vocês entenderem a importância de ter um profissional para poder fazer esse acompanhamento, porque nem sempre o produtor vai conseguir fazer isso sozinho, ele precisa de um profissional para orientar, para poder passar essa recomendação. E aí a gente fazendo, seguindo a orientação, dentro desse critério, né, de fazer esse parcelamento para aproveitar melhor os nutrientes que a gente vai colocar ali, aí a gente consegue ter uma boa formação, né, da planta, e aí depois é só fazer a adubação, né, de cobertura ou adubação de manutenção do bananal. Então essa adubação inicial, ela é essencial para a vida longa, para a sanidade do nosso bananal. Então, resumindo, a gente realiza essa adubação de formação fazendo o parcelamento em 4 vezes. Na primeira adubação de 30 a 40 dias, a gente coloca 20% da dose de nitrogênio e de potássio, né? E dentro desse aí algum adubo que tenha enxofre. No segundo parcelamento, né? Que é a segunda etapa ali da adubação, a segunda parcela da adubação, a gente vai colocar os 50% que é o restante do fósforo que a gente usou no nosso plantio, 50% da dose de nitrogênio e 50% da dose de potássio. Lembrando que tem que ter lá a fonte de enxofre. E 110 a 120 dias depois a gente faz a nossa terceira adubação, que é com 20% novamente dessa dose total da formação, com fonte de potássio, fonte de nitrogênio e o enxofre. E aí lá, quando completei os 150 a 160 dias, a gente faz a nossa última adubação de formação, né, contendo aí potássio, nitrogênio e nossa fonte de enxofre, e aí dá os 100% da adubação de formação. Primeiro uns 20%, depois 50%, depois 20%, nós vamos para 70%, e depois 30% a gente completa 100% da nossa dose, e a gente tem uma planta adubada e equilibrada nutricionalmente. Importante, como a gente falou da adubação orgânica, o ideal seria sempre que colocar esse adubo mineral, fazer a cobertura com a adubação orgânica, né? Essa cobertura vai permitir um melhor aproveitamento do adubo mineral, porque quando a gente coloca a cobertura, a gente vai garantir uma umidade mais constante ali, né, por cima ali daquele adubo mineral, a gente vai evitar perdas, principalmente aí por volatilização, porque esses adubos minerais, os mais utilizados aí, acaba tendo essa facilidade de volatilizar. Então a gente precisa garantir umidade no solo e cobertura desse adubo. O ideal é, se a gente não quiser colocar uma quantidade ali de esterco para cobrir, né, o nosso adubo, a gente fazer a incorporação. Ou aí uma outra seria calcular isso e jogar via fertirrigação, que é também uma forma eficiente de se fazer a adubação. Então a gente vai mostrar logo mais aqui na prática, né, fazer a adubação tanto em uma planta que está em formação, e também falar um pouquinho e fazer a prática da adubação, como é que a gente deve proceder em um bananal que já foi formado e que é apenas para manutenção do bananal. Então agora a gente vai mostrar na prática, né, como fazer a adubação em um bananal que esteja em formação, na formação, e depois em um bananal, né, já ir para fazer a
a manutenção, né, ou adubação também chamada adubação de cobertura. Então eu vou chamar mais uma vez Tauan para nos apoiar, né, para realizar essa adubação. Aqui só frisando que na EFA, né, a gente o pessoal só trabalha com adubação orgânica, mas a gente vai pegar apenas 2 plantas, uma em formação e outra em já de cobertura, né, já um bananal formado, e a gente vai realizar a adubação também mineral para demonstrar como que a gente deve colocar a distância, que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer a adubação mineral, para que tenha um bom aproveitamento desse adubo e um bom desenvolvimento das plantas. Lembrando que a adubação mineral, como eu já vim falando, ela deve ser feita sempre levando em consideração a análise de solo, né, a uma recomendação baseada no que realmente o seu bananal precisa. A adubação recomendada no seu vizinho não é a mesma adubação deve ser realizada no seu bananal por uma série de fatores, né? Os tratos que vocês adotam, o tipo de solo, variedade. Então, todos são fatores que fazem com que ocorra uma alteração na formulação e na quantidade de adubo. Então, a gente vai colocar o adubo e aí não esqueça que tem que ser sempre baseado, não quantidade, não, uma quantidade para geral, para aquela fase, não. A quantidade é baseada mesmo na análise de solo. Então, aqui no caso da adubação mineral, o ideal é que a gente jogue esse adubo, espalhe esse adubo ao redor, né, fazendo em forma de círculo e colocando numa distância de, no mínimo, 20 ou aí 30 até 40 centímetros, né, do tronco da planta. Né? Então, a gente coloca distribuído totalmente em forma de círculo. Nesse caso aqui, né, como já aconteceu a adubação de formação e uma boa adubação, no caso aí, com o adubo orgânico no plantio, então a gente vai colocar o adubo orgânico, né? A gente tem bastante adubo orgânico aqui, então a gente vai colocar somente para fazer a cobertura do adubo mineral para que tenha um melhor aproveitamento, né? E uma melhor aí, disponibilização para que a planta se desenvolva. Então, é uma pequena quantidade mesmo, só para poder fazer, né, a cobertura do adubo mineral. O adubo mineral, quando ele não é coberto, principalmente se estiver muito quente, ele volatiza fácil. O que é que a gente não pode esquecer quando vai trabalhar com adubação mineral? O adubo ele tem que estar em contato com o solo úmido, né? Quando o solo não está úmido, essa perda ela ainda é maior. E é outra coisa, realizou a adubação, por mais que o solo esteja úmido, a gente tem que fazer uma irrigação para ajudar, né, a dissolver melhor esse adubo. E agora a gente vai fazer a adubação de manutenção, né, ou adubação também chamada de cobertura, é um bananal já estabelecido. E aí, assim, essa adubação ela é mais criteriosa, é aquele talão que a gente sempre diz. Uma prática vai influenciar, um prato cultural vai influenciar no outro, né? Então, para facilitar a adubação de cobertura, a gente precisa primeiro fazer, né, uma boa desbrota, né, uma boa matação de muda, porque se a gente começa errando na matação, com certeza a gente também, a chance de errar, né, eu até digo que 100% a gente vai errar aí na adubação de cobertura. Então, tudo começa com a matação de mudas, né, para ter sucesso aí na adubação. Matação de muda, como é que está o nosso sistema de irrigação, né, porque, como eu disse, não adianta fornecer adubo à planta se não tem umidade. A planta ela precisa de umidade, né, na verdade o adubo ele precisa de água para que ele seja passe por um estado de uma solução, né, para que ele seja dissolvido, para depois ser absorvido pelas plantas. Então, matação de muda vai favorecer o sucesso na adubação. Umidade no solo vai favorecer, né, aí o processo da adubação. Principalmente se a gente estiver falando somente daí da adubação, né, mineral. Então, é sempre importante consorciar as duas adubações. A adubação de condução, ela quando a gente trabalha com a adubação mineral,
é importante também que elas sejam parceladas. Esse parcelamento pode ser mensal, só que a gente tem que pensar aí na mão de obra. Se a gente tiver mão de obra disponível, quanto maior o parcelamento, melhor. É a absorção, é o aproveitamento desse nutriente, né, desses adubos pela planta. Mas aí, quando a gente pensa na adubação orgânica, a gente pode realizar aí 2 a 3 vezes no ano, né? Toda vez que a gente for fazer, 2 ou 3 ou 4 vezes, né? Porque aí vai coincidir sempre com a matação de muda. A adubação mineral, ela pode acontecer, se a gente estiver fazendo a condução certa, muitas vezes em um intervalo que nem seja ali a matação. Mas a adubação orgânica, aí já para facilitar, sempre na matação. Então, se for 3 vezes de desbrota, né, de matação de muda, 3 vezes adubação orgânica. Se for 4 vezes, 4 vezes. Vai depender do estado do seu bananal. E aí, assim, quanto melhor o estado nutricional, mais perfilhamento, mais brotação vem. Então, a gente precisa estar atento a isso. Como eu disse, uma adubação mais criteriosa, porque o local onde a gente vai colocar, vai disponibilizar esses nutrientes, é essencial para o bom desenvolvimento e para a formação de cacho e também para a condução, para facilitar a condução depois, né, e a organização do seu bananal. Uma questão muito importante, né? Acredito que você já abordou, mas é importante a gente enfatizar, é que no caso da adubação com adubo orgânico, mais especificamente o esterco, a gente precisa ter ele sempre curtido, né? O cru, às vezes, a gente vai colocar na planta, ela vai responder talvez um pouco mais rápido devido à alta quantidade de nitrogênio proveniente de ureia proveniente da urina dos animais, né? Porém, isso pode ocasionar a doença. Esse esterco pode vir trazendo patógenos que vai ser prejudicial à planta, né? Erva daninha. Erva daninha, exato. Além do aumento de temperatura ali no processo de início de decomposição, né? E aí quando a gente tem o adubo orgânico já curtido, que deve ter mais ou menos esse aspecto. Se a gente apertar, a gente perceber que não temos água em excesso e que ele não está seco a ponto de se destorroar, né? É importante que quando a gente fizer esse processo de ver se está bom a umidade, ele fique o bolinho, né? E aí significa que está realmente pronto para ir para campo, para usar na adubação das nossas plantas. Com relação à adubação mineral, é diferente da forma, né, que a gente coloca na adubação de formação, que a gente coloca formando um ciclo. Na adubação de formação, ou na adubação de condução, de manutenção do bananal, a gente vai sempre colocar uma meia-lua, né? E essa meia-lua ela vai ser colocada levando em consideração uma parte da planta-mãe, mas também a maior concentração na filha e na neta. E aí, aquilo que a gente falou lá quando a gente estava fazendo a videoaula, né, que a gente produziu para marcação de muda, né, que quando a gente faz usa a adubação mineral, a gente tem uma vantagem que aí a gente pode concentrar a maior quantidade desse adubo na disposição para onde a gente quer que essa planta, né, siga, para o alinhamento que a gente quer. Por exemplo, de repente a planta saiu muito para o alinhamento da mangueira. Então a gente pode colocar em formato de meia-lua esse adubo próximo ali daquela região que a gente quer que essa cova, né, retorne para o alinhamento. Então a gente tem essa vantagem quando a gente trabalha com adubação, né, manual. Então a gente vai colocar aqui a adubação mineral e aí a gente vai colocar aqui um distanciamento de pelo menos, né, num raio aqui a partir de 40 centímetros, porque é onde vai ter a maior concentração, né, das raízes, das radicelas, que são as raízes menores, né, as, digamos, micro-raízes que são responsáveis, de fato, pela absorção e pela nutrição da planta. Então, a gente vai colocar aqui a adubação mineral no formato de meia-lua, né, com essa distância de uns 40 centímetros. Aqui, a gente vai tentar jogar a planta mais para cá, ela já tem que sair um pouco do alinhamento. Então, a gente vai tentar jogar, mas nessa direção que a gente quer que a planta, né, volte para o alinhamento. Quantidade de adubo mineral, Suzy, sempre baseado na recomendação de um responsável técnico, né, e baseado aí na análise de solo
que de acordo com a análise solo, você vai poder fazer uma boa recomendação da adubação, né? E levando em consideração também a variedade e a demanda nutricional, no caso aí dessa variedade. Agora aqui a gente colocou, a gente faz a cobertura, aqui não só a cobertura, aqui a gente vai colocar a quantidade de esterco necessário também. Aqui na ECA, como não utiliza, a gente vai estar colocando nas demais plantas, né? Uma quantidade aí de 15 quilos, né, aproximadamente aí, para cada vez que a gente for adubar, somente a de adubação orgânica. Isso porque a gente não trabalha com adubação mineral, aqui só foi feita nessa única planta a nível de demonstração. Então a gente também vai colocar, no caso da adubação mineral, a gente coloca a maior quantidade meia-lua, mas no sentido também de fazer cobertura do solo, a gente pode colocar uma menor quantidade fazendo círculo, mas a maior quantidade concentrando nesse formato aqui da meia-lua. Então, como a gente percebe, né, foi feito a cobertura do adubo mineral utilizando aí o esterco. Apenas nessa planta a gente utiliza a adubação mineral, as demais plantas também pode observar que a gente já foi feito o processo todo de adubação. E aí, assim, só para reforçar, a maior concentração do esterco, mesmo sendo adubação orgânica, né, a gente coloca a maior concentração no local que a gente quer conduzir, que a gente quer manter organizado o nosso bananal. E aí, assim, para quem trabalha na agricultura convencional, que faz a utilização de adubo mineral, mesmo utilizando adubo mineral, gente, é necessário que a gente utilize aí, em média, né, 20 quilos de esterco, né, curtido por planta ano. Né? Então, todo ano, mesmo com a adubação mineral, a gente precisa, né, ter essa preocupação e garantir essa adubação orgânica para a gente ter um melhor desenvolvimento do nosso bananal, para a gente ter, né, aí, frutos de melhor qualidade, cachos maiores, tentar diminuir a quantidade de bananas classificadas em banana de segunda e diminuir a quantidade de arrebas. Então a gente consegue fazer isso, né, melhorar a nossa produção, cuidando da nossa adubação, fazendo aí um bom manejo da adubação, associado com todas as outras práticas, né, que a gente já fez, né, com as culturais que a gente já fez videoaulas e com as culturais que a gente vai fazer, certo? Então, muito obrigada e até a próxima videoaula. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.